Programa Resenha Esportiva na área e hoje diretamente aqui do estádio do Mangueirão, onde a seleção olímpica brasileira enfrentou a seleção norte-americana, venceu por 5-1 e encerrou o ano de 2015 com um resultado positivo. Matheus, 5-1 para o Brasil, resultado transmitiu o que foi o jogo ou deu aquela enganada? O resultado transmitiu o que foi o jogo. A seleção brasileira dominou a partida. Infelizmente tomou um gol numa infelicidade do zagueiro Marlon do Fluminense, que acabou cabeceando a bola para dentro do próprio patrimônio. Mas ao final do primeiro tempo, o Gabriel, atacante do Santos, empatou a partida. E no segundo tempo a seleção teve um domínio amplo do jogo. Felipe Anderson em grande atuação. Gabriel Jesus também entrou muito bem no segundo tempo. O destaque negativo fica por conta da lesão do meia Valdívia do Internacional, que logo no início da partida, aos 10 minutos, quando ainda estava 1-0 para a equipe norte-americana, sentiu uma lesão no joelho e foi substituído, mas foi muito bem substituído pelo próprio Felipe Anderson, que teve uma grande atuação ao lado dos seus companheiros de ataque. Fica a expectativa agora para 2016, quando a seleção volta a fazer amistosos em março, e a gente fica acompanhando a busca pelo ouro olímpico tão sonhado e inédito para o Brasil. Enquanto o Matheus falava, você acompanhava aí os gols da seleção nessa partida, né? Mas, Matheus, se a seleção tivesse que estrear amanhã nas Olimpíadas, já teria uma base montada? Eu acredito que sim. O técnico Micali vem observando esses atletas há bastante tempo. Não são, apesar da idade, não são atletas inexperientes. Todos têm bastante rodagem. Os que jogam no Brasil, atuando no Campeonato Brasileiro, a exemplo de Rodrigo Caio, o próprio Gabigol, o Gabriel Jesus, e os que já estão no exterior, alguns atuando até em Liga dos Campeões, como é o caso do Kennedy. O Doria tem uma experiência boa do Campeonato Espanhol, o próprio Fabinho no Mônaco, enfim. Eu acredito que o técnico Micali tem um bom relatório para passar para o Dunga, que vai comandar a equipe ao longo do torneio olímpico. E justamente sobre isso, o Rogério Micali falou na coletiva. Vamos acompanhar. Rogério, boa noite, Júlio Cunha do Resenha Esportiva. Se as Olimpíadas começassem amanhã, você teria já na cabeça uma equipe para iniciar jogando ou ainda há dúvidas? Não, se fosse amanhã teria, até pelo aquilo que nós já estamos trabalhando. Agora, como ainda tem um tempo, né, muita coisa pode acontecer. Eu até falei, infelizmente até lesões podem tirar jogadores, né, que hoje poderiam ser considerados titular. Então a gente tem que continuar formando um grupo como a gente tem tentado fazer. Nós estamos preparando 11. Preparamos um grupo de 22 que geralmente que vem com a gente lá quando afunilar, quando estiver muito próximo, aí realmente a gente vai definir aqueles que vão entrar jogando, mas é importante dizer que nós temos uma base trabalhada e qualquer um desses jogadores podem estar nos ajudando, auxiliando no momento que for solicitado. Quem também conversou com a gente foi o zagueiro Marlon e o volante Rodrigo Caio, né, que falaram sobre a defesa do Brasil no jogo. O primeiro tempo foi muito abaixo daquilo, né? Os Estados Unidos conseguiam chegar com certa facilidade para ameaçar o gol do Brasil. Foi mais ou menos isso, né? Isso, e principalmente foram muitas investidas pelo lado esquerdo do campo de ataque do Brasil. O Zeca estava passando, lateral direito, passava muito tempo sozinho, a bola não era lançada para ele, o que deixava o time penso, como se diz na gíria popular. A partir do momento que o Brasil começou a observar que o lado direito era uma boa investida para o ataque, a coisa começou a fluir e a goleada foi construída. Vamos ouvir aí Rodrigo Caio e o zagueiro Marlon. A gente teve muita dificuldade no começo, tanto pela marcação dos Estados Unidos como pelas condições do campo, que nos dificultou muito para a gente sair jogando. A bola prendia bastante, o campo bastante irregular, então a gente acabou não tendo muita facilidade para sair jogando. Mas o time conseguiu, na qualidade, sobressair o time dos Estados Unidos e conseguimos uma excelente vitória. O time entrou um pouco desligado, né? Entrou com um pouco de falta de atenção, acabou que sofreu uma pressão no início, mas o bom é que no segundo tempo melhorou com a entrada de alguns jogadores e o importante foi que nós saímos com o resultado positivo. Já dá para sonhar com o título das Olimpíadas? O sonho sempre tem, mas o importante é dar um passo de cada vez, porque tem que manter os pés no chão, porque são apenas amistosos. Então na competição é completamente diferente, mas espero que nós possamos sonhar e realizar esse sonho do título para toda a nação.
E quem também falou com a gente foi o craque da partida, né? Gabriel Barbosa, atacante do Santos, comentou sobre se ele está ou não apto a disputar aí as Olimpíadas e recebeu uma camisa do Resenha Esportiva. Confira aí. Dois gols de hoje e o gol no jogo passado. Já dá pra dizer que o Gabriel é nome certo nas Olimpíadas? Não. Tem muito tempo aí nas Olimpíadas, muita coisa pode acontecer. A gente pode sim, estar esperançoso, mas eu acho que tem muito tempo para rolar ainda, muita coisa para aprender e melhorar. Você foi eleito o melhor jogador da partida pela nossa equipe. A gente quer te presentear com uma camisa do Resenha Esportivo. Obrigado, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pelo presente. Na última sexta-feira, aqui mesmo nesse Mangueirão, o Paysandu enfrentou a equipe da Luverdense pela Série B. Venceu por 3-2, voltou a sonhar com acesso, mas a partida aparentemente não foi aquilo que o torcedor esperava. O placar de 3-2 ele reflete muito bem o que foi o resultado. Foi um jogo muito duro, muito apertado, apesar do Paysandu ter construído um placar de 2-0 nos 20 primeiros minutos. A gente tem que registrar também a boa atuação do Ailon e do Betinho também, os autores dos gols. Mas ainda assim o meio do campo falta um trabalho um pouco melhor para que a conclusão possa ser realizada pelos atacantes. O Paysandu passa um aperto nesse setor do campo justamente por conta da falta desse camisa 10 que é tão reclamado ainda pela torcida bicolor. Um jogador muito falado nesse jogo foi o meia Marquinhos, da base do Paysandu, que entrou no segundo tempo e para muitos acabou resolvendo o problema do setor ali, coisa que os 7 outros jogadores que vieram de fora não resolveram. Foi mais ou menos isso do Marquinhos? O Marquinhos entrou muito bem. A gente já vem acompanhando o futebol dele desde o ano passado, quando ele atuava pela categoria de base do Paysandu. É um jogador seguro, tem tranquilidade ao dominar a bola, levanta a cabeça, vê os companheiros bem posicionados. Pode ser uma alternativa para os 2 próximos jogos do Paysandu contra Criciúma e Oeste. E eu acredito que, mesmo havendo chances matemáticas, o Paysandu pode sim brigar e lutar até o fim pelo acesso. Em relação a esse jogo contra o Criciúma, que é no próximo sábado, aqui mesmo no Mangueirão, o que esperar do Paysandu para esse jogo? Eu acredito que o Dado monte uma equipe bastante ofensiva. O Paysandu não pode ter outro resultado que não seja vitória para que ainda mantenha viva a chance do acesso para a Série A. A vitória do Santa Cruz sobre o Botafogo ontem complicou muito, mas mesmo assim, como eu falei há pouco, havendo a chance matemática, os atletas, o próprio técnico Dado Cavalcante, a diretoria e principalmente o torcedor do Paysandu não pode desistir dessa causa que é a primeira divisão. E Matheus, e agora o Clube do Remo? O Clube do Remo está entrando em processo eleitoral. Alguns falam que as negociações com jogadores e comissão técnica foram travadas, mas não é isso que a gente vê na prática, né? Como andam as negociações pelo Baianão? Bom, a grande imprensa tem notícia da renovação do zagueiro Ciro Sena e do atacante Léo Paraíba, bem como do goleiro Fernando Henrique, que está com contrato agora até 2017. Quanto ao processo eleitoral, o que interessa para o torcedor do Clube do Remo é que ele seja feito rapidamente e com segurança, para que não seja atrapalhada a montagem do time para o início do ano. O torcedor azulino está ansioso pela temporada de 2016, depois de 7 anos brigando na 4ª divisão para subir, e ele precisa que o clube pelo menos se mantenha nessa divisão se não conseguir o acesso. Mas o torcedor ele quer que o presidente, seja lá quem for eleito, monte uma equipe competitiva para a temporada de 2016. As renovações de Léo Paraíba e Ciro Sena foram boas para o Remo para a próxima temporada? Eu concordo com as 2 renovações. O Ciro Sena, no final da Série D, mostrou bastante segurança no sistema defensivo. O Léo Paraíba fez um bom campeonato amazonense e Copa Verde desse ano pelo Princesa de Solimões. Fez uma Série D boa pelo Clube do Remo. Eu acho que justifica sim a sua renovação. O programa Resenha Esportiva vai ficando por aqui. Voltaremos na próxima semana com mais informações sobre o jogo do Paysandu contra o Criciúma e sobre o Clube do Remo. Matheus, desde já, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço. Você que tem um blog, né? Fale aí o seu blog, faça a sua propaganda. Bom, o meu blog é o Rodada Paralela, o endereço é rodadaparalela.blogspot.com.br. A nossa proposta não é fazer a cobertura de jogos, a gente faz a cobertura de jogos de menor expressão, bem como jogos especiais, como é o caso desse da Seleção Olímpica que ocorreu hoje no Mangueirão. A gente quer trazer novidades, coisas interessantes do futebol paraense, aquela curiosidade de um jogador que vem aqui e atua ou por Remo ou por Paysandu, uma figura expressiva, enfim, sempre trazer alguma coisa relacionada ao futebol que não seja necessariamente a cobertura.
pode deixar o seu comentário, mande um e-mail pra gente, é o rodadaparalela@gmail.com, que você sempre será bem-vindo. Não deixe também de nos acompanhar nas redes sociais. O nosso Twitter é @resportiva_pa e no nosso Facebook, PGM Resenha Esportiva. E aqui embaixo você se inscreve no nosso canal e fica por dentro de todos os nossos programas e matérias. Até mais!